fui e sou crítico de muitas situações do Renato, mas eu não lembro da discussão sobre estrategista, sobre capacidade de motivar grupo, sobre leitura do adversário. Eu não lembro dessas críticas. Mas teve essa discussão. Não, eu lembro de ele ter sido muito rotulado injustamente, preconceituosamente, de que ele era o treinador upa-upa, que o jogador corria por ele, mas ele não sabia nada de tática, porque quem decidia isso era o Alexandre Mendes, o que era uma crítica leviana, porque sem profundidade alguma. Eu não quero nem criticar a crítica, eu só estou dizendo assim, o grande problema do Renato ele continua tendo. Não é exatamente o período e o momento que ele está vivendo dentro do Fluminense. O problema do Renato é o superpoder. É a ideia de que ele é um supergestor. O problema do Renato no Grêmio não foi o Grêmio dentro do campo, muitas vezes. Foi o Grêmio fora do campo. Foi trazer jogadores que não podia trazer. Foi aquela velha frase, traz que comigo joga, pagando fortunas para jogador. Esse é o grande problema. Então, eu não vejo assim, inclusive eu lamento muito isso do ponto de vista, e aí falando como gremista, eu lamento a briga, né? Renatistas e não renatistas. É que não existe. Eu acho pouco inteligente. Não existe um profissional onde o Renato está, sempre no topo, em grandes clubes, sem ficar quase tempo nenhum desempregado, conquistando, chegando, disputando, se ele for uma farsa, se ele não entender nada de tática. Porque a questão sempre que se coloca no Renato, né, Pedro, é sempre a mesma. Ele é um boleirão que não entende de tática. Ele é um gestor de ambiente. Essa é a crítica que se faz a ele. O jogo de ontem é um jogo em que, olha, teve muita estratégia ali. Teve muito Renato. Teve muita estratégia. E isso é tão forte, esse rótulo, né, Maurício, nele, que como ficou gravado ali o áudio do Thiago Silva dizendo, olha, a partir de agora vamos fazer 5-4-1, o Lima pega o cara de fora lá e tal, já está de novo dizendo, não, mas foi o Thiago Silva que geriu aquilo ali, que pediu. Mas ouvir os que sabem mais que a gente também é inteligência. Isso é uma virtude extraordinária. Eu lembro do elogio feito ao Abel. Extraordinário. Ao Abel Braga, o Zé estava lá. O Abel Braga, antes de enfrentar o Barcelona... Não, mas na condição de repórter. E dava notícia eu e o Benfiquinha que frestamos, o Abel e os guris. O que disse o Zé na reportagem? O Alberto fica fresteando. No caso, informações, graças a Deus. Então, o que ele viu? Que o Abel conversava com as suas lideranças sobre um jeito de jogar e aceitou a ponderação do que era o seu comandado. O seu Renato fez isso, fez bem, mas isso quando entra essa parte do Thiago Silva falando em 5-4-1 sobre Lima, o Lima já está no campo. E antes? Antes do jogo começar, que estava 1-0 e as melhores chances de gol eram do Renato. O problema, eu vou dizer uma coisa que eu naquela base do só posso dizer agora porque falei antes. O Renato, quando sai do Grêmio fazer um trabalho ruim, Pedro, eu escrevi e disse o seguinte: o Renato, assim que voltar para um lugar onde ele queira estar, ele vai voltar para o padrão de alto rendimento que ele nos acostumou. Porque aqui ele não queria mais estar. E dentro dos limites de um treinador. Exatamente. Assim, sem esse poder hipertrofiado. E esse poder ele não toma de ninguém, Guerrinha. Esse poder é atribuído a ele. Senão ele não tinha o poder. O Renato conseguiu ontem uma façanha, mas o Renato é comum como os outros. Não sou eu que digo isso. Vários jogadores que trabalharam com ele falam que ele é muito fraco. Eu discordo. Vários jogadores podem estar errados também, né, Guerra? Mas vem cá, para aí. Quando muita gente fala, ele tem alguma coisa assim. Mas o Guerra, o Felipe Luiz... E quando muita gente elogia? Também é verdade. Então vou pela verdade dos que elogiam. Também é verdade. Agora eu te pergunto, por que ele no Flamengo não deu certo? Ele não tinha time? Faltou 200 milhões? Faltou um gol no Flamengo. Faltou um gol no Flamengo. No Flamengo não deu certo. Um gol, aí não, no Flamengo, Guerra não deu certo. Final da Libertadores. Eu vou dizer por que ele não deu certo no Flamengo. Entre outras coisas. Primeiro que ele cometeu um erro aqui contra o Grêmio, de desmobilizar o time que estava ganhando e o Grêmio empatou, o Grêmio ameaçado de rebaixamento. Erro. Mas o outro é porque o Andrés Pereira cometeu um erro no estádio, no Centenário, em Montevidéu, e gerou um gol do Palmeiras que deu a Libertadores. Se o Andrés Pereira faz o gol... O Flamengo deve ter feito nessa, eu não tenho de lembrança, deve ter feito por erro dos adversários. Se os adversários não errarem, é 0-0. É 0-0. Alguém tem que errar. Mas, Guerrinha, a minha discussão com o Renato é a seguinte,
O Renato não é o maior treinador do mundo. Não, ele é bom treinador. Mas é isso aí, Ganha. Eu acho que eu vou na mesma linha que tu. Usar ele que não dá pra entender. Não, mas é isso. O que me incomoda, sempre me incomodou, é que às vezes se tenta desmerecer um título, uma conquista do Renato, quase que dizendo que ele é uma farsa. Sabe, que ele é só o cara que entrega camisetas e que alguém faz alguma coisa pra gente. Não tem como o cara se sustentar todo o tempo assim. É por isso que eu bato na tese. Eu acho até que ele alimenta, de alguma maneira ele alimenta um pouco isso. Mas não é isso. Eu bato na tese que as discussões, elas não são necessariamente sobre os fatos. O Guerrinha e o Zé têm razão. Os dois têm razão. O Renato, ele sai do Flamengo por esses episódios falados pelo Zé, mas também porque o Flamengo entendeu que o Renato era abaixo do que ele precisava. Perfeito. Então, o problema é que a gente acaba sempre... Ele e outros treinadores, né? Existe aqui, a gente está vivendo a República das Narrativas e eu defendo isso. Hoje, por exemplo, tudo é narrativa. Então, para narrar, o que ele faz? Ele lê a metade dos fatos. É pegar algo e transformar na metade dele. É transformar o que ele fez de bom em algo muito maior e pegar o que ele fez de ruim e simplesmente não falar. É que daqui a pouco aí o Fluminense não ganha do Al Hilal, aí nós vamos dizer assim, olha aí, ó, viu só. Por exemplo, eu tenho uma leitura, Pedro. Eu tenho uma leitura sobre o Campeonato Mundial e eu confesso pra vocês que eu comecei o Campeonato Mundial e fiquei tonto nos primeiros jogos. Tonto porque as minhas teses elas foram se derrubando jogo após jogo. As minhas também. Vinha um jogo e a minha tese terminava. Vinha um jogo e a minha tese terminava. E eu dizia, será que eu preciso ter tanta tese assim? Vamos deixar os fatos mas no sentido de algumas ideias sobre o esporte. E eu acho que uma das grandes mensagens do Mundial é que a gente não deve mais ter tanta definição sobre um processo. A Itália ontem, tá? O time da Itália perdeu o jogo ontem, a Inter de Milão. A Inter de Milão foi derrotada pela sua própria Arapuca. O Fluminense jogou como os italianos jogam. Uma linha de 5, uma linha de 4, às vezes uma linha de 4, uma linha de 3, sempre com 8, 7, 8 jogadores abaixo, atrás da linha da bola. 4 ou 5. Sempre atrás da linha da bola, 7, 8 jogadores sempre atrás da linha da bola. Por quê? Tinha sempre 6, os 3 zagueiros, os laterais e um volante. E por que isso? Porque de alguma maneira, mesmo quando atacava era difícil eu passar 4 jogadores na frente da linha da bola. Por isso, sempre. Porque tu tinha sempre que manter 6 aqui. Então como é que o futebol italiano joga? Joga assim. Eles jogam assim. Então ele pagou pela própria Arapuca. Aliás, o Al Hilal fez agora parecido ontem. O que aconteceu com o City, com todo o respeito que eu tenho às minhas ideias, é inacreditável. É o fracasso, é o fiasco mais colossal desde o 7-1 da Alemanha em cima do Brasil. Porque o City... Não, mas eu não... Maurício, não, eu não acho. Colossal. Não, Maurício, não. Mas aí sem tem... cedilha. Não, mas aí tem o teu sentimento... Não, mas aí tem o teu sentimento... Aí tem o teu sentimento pelo Guardiola. Não, ao contrário, o Guardiola é pago para ser um treinador de ponta como ele é, e quando ele perder eventualmente para o Real Madrid, para o PSG, é do jogo. Quando ele perde para um time onde nenhum jogador do time adversário seria titular dele, e ele toda a partida foi inferior ao adversário, isso é um fiasco espetacular. Mas Maurício, mas Maurício, é exatamente sobre isso. Que é o amor pelo É sobre isso, Maurício. Para mim, o segredo daquele jogo, é exatamente essa definição. Não encaixou. E quando não encaixa... City Al Hilal, tu diz. City Al Hilal. Quando não encaixa, Maurício, até os grandes times viram pequenos. Então vou pagar em vale-refeição. Vale o espelho. E quando encaixa, como encaixou essa é uma coisa que nós estamos vendo nesse Mundial. O Botafogo encaixou contra o PSG e o PSG não jogou mal. A Inter não encaixou tão bem, o Fluminense encaixou melhor a diferença. Para mim foi a maior diferença que teve, foi Fluminense e Inter quando o pequeno ganhou do grande. Agora, no Al Hilal ontem, a surpresa, eu achei um jogaço. Um jogaço pela competência. Competência dos dois. Tudo era contra-ataque, era risco de gol. Não, mas tudo bem, mas quando chegava... Dos dois, não. O City foi menos do que o City mas foi um grande jogo porque o City propôs jogo, conquistou espaço, conquistou uma abertura de placar e parecia que a coisa ia andar e falhou naquilo que a equipe do Al Hilal surpreendeu. A intensidade do Al Hilal foi espetacular.